Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nós vamos falar sobre a mistura de cores encontrada na população brasileira. Temos negros, brancos, indígenas, pessoas com traços asiáticos e quantas combinações podem surgir a partir da interação desses grupos? Mas também, pudera. Tivemos portugueses, holandeses, indígenas, negros, além de imigrantes italianos, poloneses, ucranianos, japoneses, sírio-libaneses. Nossa, é tanta gente que essa lista iria longe. Neste episódio, vamos encarar o desafio de desvendar as origens da nossa miscigenação. Mas antes disso, que tal conhecer os números da pesquisa que mapeia a pluralidade de raças e de cores no Brasil? A história de hoje em 1 minuto. Os números relacionados à cor da população são fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os dados são colhidos com base na autodeclaração dos entrevistados, ou seja, não é o funcionário do IBGE que determina a cor de quem responde o formulário. Essa é uma avaliação de cada brasileiro. Os dados mais recentes do Instituto mostram que no nosso universo de mais de 200 milhões de habitantes, a população que se considera parda é equivalente à branca, com um percentual de 45% para cada grupo. O estudo mostra ainda que quase 9% dos brasileiros se identificam como pretos. Amarelos representam cerca de 0,5% e indígenas 0,38%. E para ajudar a gente a entender esse mosaico de cores que é a população brasileira, está comigo aqui no estúdio o historiador Estevão Martins. Ele é doutor em Filosofia e História pela Universidade de Munique, na Alemanha, e é professor da Universidade de Brasília. Estevão, muito obrigada por aceitar o convite para participar do Na Trilha da História. É um grande prazer. E na nossa trilha sonora de hoje, vamos ter Toquinho, Zé Cabaleiro, Martinho da Vila, Lenine, os Paralamas do Sucesso e Jorge Benjor com músicas que tratam dessa mistura de povos e etnias que deu origem ao brasileiro. Professor Estevão, a gente vai falar ao longo do programa das várias influências que o povo brasileiro recebeu. Mas eu gostaria primeiramente de saber, a gente tem uma cara universal? A gente pode dizer isso? Olha, tanto pode dizer que quando os passaportes brasileiros eram de capa verde, que tinham poucos recursos tecnológicos de prevenção de fraude, o passaporte brasileiro era um dos passaportes mais visados pelos bandidos internacionais, porque a fisionomia do brasileiro comporta praticamente quase todos os fenótipos do planeta. Você encontraria pessoas que são brasileiras desde todo sempre, com cara de esquimó, com cara de negro da Nigéria, com cara de holandês, com cara de francês, com cara de italiano, de espanhol, de português. A cara do mundo. Então, é uma fama nossa de ser muito variada a nossa população e, sobretudo, muito aberta a intercâmbios, a trocas e a misturas, mas também nos valeu a reputação de um passaporte facilmente falsificável. Tanto que o Brasil fez um esforço grande para transformar o passaporte num objeto controlado. Estevão, a partir de 1500, as tribos indígenas, principalmente as que ocupavam o litoral do Brasil, passaram a conviver com os colonizadores portugueses. Como é que foi essa interação entre eles? A primeira reação dos portugueses ao chegarem, quando se deparam com essa terra ignorada, no meio de um mar no qual eles não supunham que houvesse alguma coisa, foi de surpresa. Surpresa porque viam pessoas com aquela aparência, com aqueles traços, com aquelas características pela primeira vez em sua vida. E olhavam com muito espanto. Então, a primeira reação foi uma reação de desconfiança mútua. Sendo que se estranhando, se reconhecendo. Os índios mais ficaram curiosos de ver aqueles seres estranhíssimos, vestidos da cabeça aos pés, com cores curiosas, tecidos, chapéus, armas, armaduras de metal, enquanto que eles estavam como Deus os fez. Muito descontraídos. Então a primeira atitude foi de surpresa mútua e depois isso evolui para um conflito de interesses, em que jogos políticos, inclusive de alianças sucessivas entre tribos indígenas diferentes,
com os portugueses, mas também com os invasores franceses, por exemplo, quando tentam implantar a França Antártica no que hoje conhecemos como Baía de Guanabara, levou a ligações, a alianças e a certas cumplicidades com índios da região que hoje é Niterói ou Rio de Janeiro. E isso levou à formação de famílias, posso dizer famílias, ou casais eventuais? Como é que a gente pode relacionar isso à miscigenação? No caso das relações sexuais entre portugueses e índias, porque não havia com índios, obviamente, não se pode falar provavelmente de famílias, não se constituem propriamente famílias, embora se possa mais adiante falar de alguns personagens que passaram a viver diretamente em tribos indígenas ou em tabas. Mas o que se tem é que portugueses que atravessam o Atlântico, e sobretudo na primeira viagem de Cabral, se deparam com uma realidade tão surpreendente, depois de meses a bordo de navios, correndo o risco de desaparecer, de um navio naufragar, de eles serem destruídos pelas tempestades, de terem chegado a um local que eles não sabiam exatamente qual é, havia uma certa ânsia, digamos assim, de recuperar um certo atraso. Os homens estavam ali em busca das mulheres, né, para uma diversão, né? E, nesse momento, olhavam para os índios como se fosse uma espécie de bicho. Depois disso, uma longa discussão que se resumirá na famosa controvérsia de Valladolid, que acaba decidindo pedir ao Papa, por influência de um dominicano que foi bispo de Chiapas, no que hoje é o México, Bartolomé de las Casas, para decidir que índio não era bicho. Então não podia ser nem escravizado, nem maltratado. Então, mas num primeiro momento, e depois isso durou muitos anos, índios eram considerados ou mão de obra barata a ser escravizada ou uma espécie de parque de diversões. A serviço ali dos portugueses, né? Os portugueses tomam posse da terra em nome do venturoso rei Dom Manuel e consideram que podem dispor de tudo que está ali, seja o que fosse. Seja gente, animais, riquezas, madeira, água, frutas, como lhes aprovesse. E nesse caso, então, usando as índias ali para satisfazer os desejos dos portugueses, acabaram que começaram a nascer alguns descendentes dessas uniões eventuais. Não há assim propriamente estatísticas claramente compiladas de os quantos foram ou não deixaram de ser dos nascidos na primeira geração entre 1500 e 1530, mas não resta a menor dúvida de que houve mistura, sim. E não só na região do que hoje é o nosso Nordeste, a região em torno de Olinda, mas também ao longo da penetração territorial, descendo para o sul e indo para o lado oeste, ou seja, um pouco mais adentrando o território do que hoje é o Brasil. Tá certo. Vamos à primeira música do Na Trilha da História de hoje, professor. Vamos ouvir Mosaico, de Toquinho e Paulo César Pinheiro. Na Trilha da História. Invasor que chegou primeiro era um bando sem paradeiro, era um povo que dava medo entre a pena perpétua e a morte. Essa gente entregou-se à sorte, essa escolha escolheu degredo, aportou o destacamento, invadindo floresta dentro, tomou o litoral e serra. E depois de fazer cativo Tupi-Guarani nativo, essa corja ocupou a terra. E depois de fazer cativo Tupi-Guarani nativo, essa corja ocupou a terra. Entre escribas e navegantes vinham levas de traficantes, escravos e desterrados. E entre padres e missionários, os piratas, ladrões, corsários são nossos antepassados. Nossa raça é um mosaico disso. O Brasil é um país mestiço, é o clero, é a nobreza, é o mangue, é favela, é o palácio, é o gueto, é o índio, é o branco, é o preto, é a herança que está no sangue. É a favela, é o palácio, é o gueto, é o índio, é o branco, é o preto, é a herança que está no sangue.
e navegantes, vinham levas de traficantes, escravos e desterrados. Entre padres e missionários, os piratas, ladrões, corsários são nossos antepassados. Nossa raça é um mosaico disso. O Brasil é um país mestiço, é o clero, é a nobreza, é o mangue. É a favela, é o palácio, é o gueto, é o índio, é o branco, é o preto, é a herança que está no sangue. É a favela, é o palácio, é o gueto, é o índio, é o branco, é o preto, é a herança que está no sangue. É a favela, é o palácio, é o gueto, é o índio, é o branco, é o preto, é a herança que está no sangue. É a favela, é o palácio, é o gueto, é o índio, é o branco, é o preto, é a herança que está no sangue. Para você que ligou o rádio agora, estamos batendo um papo com o historiador Estevão Martins sobre a miscigenação do Brasil. Professor, nós já falamos sobre os indígenas, os portugueses, a relação entre eles. Agora vamos adicionar a nossa mistura de cores, os escravos que vieram da África para o Brasil. Estima-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de escravos, a maioria jovem do sexo masculino. Qual que foi o impacto disso para a miscigenação da nossa população que estava iniciando ali? Primeiro, foi um problema muito complicado do ponto de vista moral e do ponto de vista econômico no espaço político da expansão europeia, que contaminou a ocupação das Américas, do Golfo do México até quase a foz do Rio da Prata. Tendo sido frustrada a tentativa de escravizar os índios em diferentes momentos, pensou-se em uma mão de obra barata que permitisse ocupar o espaço, uma vez que você não teria como colonizar o território, que então não se sabia exatamente até onde iria, com só português. E, sobretudo, porque muitos dos portugueses que vieram nesses primeiros 50 anos da ocupação territorial eram portugueses de baixa extração, frequentemente alguns condenados a penas de degredo. Com esse jogo, foi pensado de utilizar os recursos africanos da costa oeste da África, por conseguinte do Golfo do Benin, tudo que está ali em volta, onde havia muitas feitorias portuguesas. Os portugueses já tinham, muitos anos antes, fixado pé em vários lugares. E muitos dos, digamos assim, muitas das etnias africanas dessa região sempre negociaram suas pessoas, seja por resultado de guerra, seja por questões econômicas, vendiam prisioneiros que os escravizavam localmente e viram um grande negócio de escravização que podia se expandir, mas não só para o universo português, mas também para o universo de colonização espanhola e no norte da América, no universo de colonização inglesa ou francesa. Então há um fluxo grande que vem em diagonal para a nossa costa, aproximadamente de Olinda até o Rio de Janeiro, ao longo de muito tempo. E esse grupo chega e, primeiro, são quase só homens, não se vive muito tempo nessa época, 35 anos para um escravo é um velho. Já é um idoso. Já está no final. É um problema de desgaste na travessia, problemas sanitários, de alimentação, de captura, de origem, de práticas de pessoas que são colocadas a fazer coisas na área, sobretudo de plantio de cana-de-açúcar e depois na mineração ou na pecuária, que não era próprio à sua vida na África. Então há conflitos e contrastes, mas há manifestamente uma monumental população negra para uma minúscula população europeia. E que resultado dá isso? Isso, em termos estatísticos, dá um crescimento da mistura. Porque muitos dos portugueses ou de seus aliados se misturam, porque não são só homens que vêm da África, a maioria também mulheres. É formada por homens, mas nem mulheres. À medida também. que vai se avançando, começam a vir cada vez mais mulheres, que são escravizadas do mesmo jeito. E às vezes até crianças se escravizam o pacote da família toda. Isso chega, são muitos dos traficantes de escravos, ou dos negociantes de escravos, antes que se torne ilegal, são pessoas que não têm, eles pegam o pacote, jogam no navio, em condições desumanas, diria hoje, mas na época o pessoal olhava para aquelas pessoas como se fossem bichos também e descarregavam aqui. Então há uma espécie de comportamento do português em geral que não desenvolve nenhum tipo de aversão ao fato de que as mulheres sejam negras. Enquanto que as sociedades europeias em geral olham com muita desconfiança ao diferente.
e o rejeitam, o consideram como de uma classe tão inferior que não valia a pena. E os portugueses, mesmo que pensassem assim, na hora do vamos ver, achavam que dava para levar. Encarava, digamos Encarava assim. tanto na África quanto aqui, que vai se tornando uma espécie de África no exílio. E é também mais ou menos da mesma forma que eles encaravam as Índias? Não, estão ali, eu preciso enfim, me as satisfazer, Índias são mais não? combativas, os índios são guerreiros, os índios se opõem, os índios combatem. E combatem não apenas portugueses, como também reagem à escravização, aliam-se a franceses e a holandeses em diferentes circunstâncias, às vezes a parte de colonos brasileiros, à medida que começa a haver um grupo de pessoas já nascidas no Brasil, começam a haver conjunções e combinações que levam a conflito. Enquanto que com os negros, só muito lá na frente começa a ver quando aparecem os quilombos e os chefes que eram muito importantes na África, que são reduzidos aqui a escravos, como o Zumbi dos Palmares. Na trilha da história. No programa de hoje, a miscigenação brasileira. Então há uma submissão maior das negras em relação aos senhores brancos portugueses. Indiscutivelmente. E à medida que as famílias portuguesas começam a vir mais lá na frente, a partir do século XVII, final do XVII, também com suas próprias senhoras, os negros começam a ser organizados diferentemente. Tem os que estão no trabalho pesado, né, que trabalham na roça e tudo mais, e tem os trabalhos de casa. Então, o serviço doméstico, a ama de leite. Não há nenhum escrúpulo em que a ama de leite seja uma negra. Frequentemente, ela própria tem vários filhos, e alguns dos quais são, inclusive, filhos do patrão. Mas a esposa do patrão também tem filhos do patrão. E a ama de leite, não raro, amamenta todo mundo. Por uma questão de praticidade. E isso, mesmo que gere, digamos assim, algum tipo de consciência hierárquica, quem manda sou eu, você obedece, então o patrão sou eu, você é escrava, mas não gera nenhum tipo de rejeição da convivência. Não se pode dizer que os negros sejam tratados com fidalguia ou com respeito, são tratados mais ou menos mal. Mas há inúmeros casos de portugueses, contratadores do ouro em Minas Gerais e fiscais da fazenda, que levam uma vida dupla, com, digamos assim, a sua casa na cidade, não é? E a sua nega no campo. E era uma coisa mais ou menos normal, digamos assim. Não era visto como problemático, desde que não houvesse mistura dos níveis sociais. Assim, um filho bastardo não é igual ao filho dele de um casamento legítimo, eventualmente, né? alguns filhos mulatos, por exemplo, de branco com negra, virava padre, virava soldado, porque não tinha possibilidade quase nenhuma de se candidatar, eventualmente ser herdeiro do pai, porque havia filhos legítimos 100% portugueses, ou luso, ou brasileiros e tal. E alguns viravam escravos também. Durante um determinado momento, o fato, basta se pensar na escrava Isaura, na verdade, que é a condição continua sendo de escravo, mesmo que o tratamento dê a impressão de que a condição de escravo tinha sido liberada. E as mulheres desses portugueses, desses brancos, elas sabiam dessa... Era uma coisa, um costume, digamos assim, é assim mesmo, há muita discussão sobre a questão, mas a tendência é de se aceitar de que elas estavam mais ou menos conformadas com isso, fazia parte um pouco da rotina, desde que não dissociasse um núcleo familiar clássico de origem europeia. E existiam exceções, mesmo que raras, de formação de famílias? Havia, inclusive, pessoas que formavam famílias, mas estatisticamente eles não são dominantes. Você tem famílias de mulatos, em que o pai é branco e a mãe é preta, mas tem também o contrário, de que o pai é preto e a mãe é branca, mas aí a situação de rejeição social é muito maior. Quer dizer, uma mulher branca, europeia, né, que tivesse relações com um negro e tivesse descendência, era mais mal vista do que o homem europeu que tivesse com escravas, mesmo que fosse com mais de uma. Isso é uma questão típica dos preconceitos mentais que qualificavam a organização social. Bom, nós vamos à segunda música do nosso programa de hoje, em homenagem a essa mistura entre brancos europeus e negros africanos que deu origem aos mulatos, né? A gente falou muito sobre os mulatos agora. Nós vamos ouvir aqui no Na Trilha da História Salve a Mulatada Brasileira, no dueto entre Zé Cabaleiro e Martinho da Vila. Ei, Zé Cabaleiro! Salve, Martinho da Vila! Salve a mulatada brasileira! Salve, salve! Ô, Vanina,
bonita, bonita Vanina. Gente boa, gente fina, Vanina. Queres saber? Vou te dizer. Minha bisavó era purinha, bem limpinha, de Angola. O meu bisavô também purinho, bem limpinho, de Moçambique. Eu não sou branquinho nem pretinho, a minha dona é moreninha. Eu tenho muitos mulatinhos, salve, salve. Salve a mulatada brasileira. Salve a mulatada brasileira, salve, salve. Salve a mulatada brasileira. José do Patrocínio, Aleijadinho, Machado de Assis, que também era mulatinho. Salve a mulatada brasileira. Salve a mulatada brasileira, salve, salve. Salve a mulatada brasileira. Se o amor é lindo, a flor é bela e a natureza sempre sorrindo. Vivo no mundo pra aprender e nada sei pra ensinar. Só o que eu sei fazer é te querer, te sublimar e te deixar em paz. Vanina linda, Vanina linda, Lisboa é linda e a Porto infinda. Luanda é linda, ô Vanina, ô Vanina, também Cabinda. E lá em Dili, Timor-Leste, será bem-vinda ou bem-ida. Maputo é fina, ô Vanina, ô Vanina, e Petrolina, ô Vanina. A nossa Rio de Janeiro, tão bonita, maravilhinda. Serei menino só pra ti, menina. Nina, nina, nina. Às vezes eu te vejo tão felina. Linda Vanina, ô divina, ô divina. Ô linda, linda, ô Vanina, ô Vanina. Diamantina, ô Vanina. E a minha limpa, duas barras, pequenina, é mais que linda. Uou! Salve a mulatada brasileira, salve, salve. Salve a mulatada brasileira. Salve a mulatada brasileira, ô Vanina. Salve a mulatada brasileira. Salve a mulatada brasileira, ô Vanina. Salve a mulatada brasileira. Salve a mulatada brasileira, ô Vanina. Salve a mulatada brasileira. Salve a mulatada brasileira, ô Vanina. Salve a mulatada brasileira. Salve, salve. Salve a mulatada brasileira, ô Vanina. Salve a mulatada brasileira. Salve a mulatada brasileira, Vanina. Salve a mulatada brasileira. Salve, salve. Salve a mulatada brasileira. E você ligou o rádio agora? Nós estamos apresentando Na Trilha da História. E hoje está comigo aqui no estúdio o historiador Estevão Martins para bater um papo sobre miscigenação, essa mistureba que é a cor do brasileiro. E a relação entre os negros e os índios, também houve uma relação entre eles, não? Olha, sempre há uma relação muito grande entre os que sofrem da desgraça. Não é verdade? Então, estamos todos no mesmo barco, exato. Né? Vamos então, compartilhar já que nós estamos por baixo, vamos aproveitar. Então, existem, não é? Existem os cafusos e existem os mamelucos, que são fórmulas de... Só que eles não são estatisticamente muito numerosos. Os cafusos negros com índios, não é isso? A mistura, e os mamelucos índios com brancos, isso, não é isso? Isso existe. É uma classificação que é feita muito depois, mas que
corresponde a uma realidade empírica. Ou seja, havia pessoas nessas categorias, mas que quase sempre nunca ascendiam ao nível social do branco europeu. E nesse Brasil colonial, a gente tem que lembrar que existem duas partes do Brasil, né? Tem os centros urbanos, que assim não são tão numerosos, mas existem centros, e tem o grande Brasil, né? A ser explorado, tem fazendas. O Brasil é um Brasil agrário. É um Brasil que vive do cultivo da terra, quase sempre com uma tendência monocultural, ou seja, planta-se uma coisa só, durante muito tempo é só a cana-de-açúcar, depois você tem uma pequena extensão para o tabaco e o couro, por causa do abate do gado, com a expansão da pecuária, e a pecuária é importante porque você precisa alimentar os que entram terra dentro, para expandir a fronteira agrícola. E as nucleações urbanas têm a ver com a história política do Brasil. Começa-se com Olinda, depois Salvador vira a capital do governo geral, e depois o vice-reinado tem o Rio de Janeiro por capital. Isso acompanha a história da descida em direção ao sul e da penetração em direção a oeste, dentro do território nacional que até muito pouco tempo atrás, até o começo do século XIX, não era assim tão conhecido para se poder dizer, eu sei exatamente o que tem por aqui. Mas eu diria que até aproximadamente a metade do século XX, o Brasil continuava sendo um país fundamentalmente dependendo da roça, do trabalho da terra. E essa população negra vai acompanhando isso também, né? O bandeirante, o responsável da entrada, desbrava, mas quem carrega o piano é o negro, é o escravo, ou digamos assim, o aventureiro, que começa a ver também os caçadores de fortuna, interessados em desenvolver um pouco mais inclusive de titulação de posse de terra, porque tudo é da coroa, a coroa concede, a coroa autoriza, a coroa vai levando. Na trilha da história. No programa de hoje, a miscigenação brasileira. E além da colonização portuguesa, o Brasil também recebeu colonizadores espanhóis, franceses, holandeses. Isso também foi relevante para a miscigenação do povo que ia se formando aqui no Brasil, professor? E não resta dúvida, embora a colonização propriamente dita de franceses tenha sido muito pequena, nós temos, sobretudo, o ponto de referência no Rio de Janeiro, que é o lugar onde os franceses tentam botar o pé com mais frequência, e depois a fundação da cidade de São Luís, que é uma cidade francesa de origem. Mas o número de franceses que fica nessas regiões é sempre muito pequenino, e como existe conflito militar, os franceses são expulsos, então eles vão embora. Então, os franceses que nós temos, por exemplo, da nossa sociedade brasileira, seriam muito mais recentes e vieram por outras razões, sobretudo no 19 e no 20. A mesma coisa vale para os holandeses. Ficaram um bocado de tempo no Nordeste, mas em Pernambuco, notadamente, primeiro em 1624, depois em 1630 e 1654, mas foram postos para correr por uma operação militar, comemorada na famosíssima Batalha de Guararapes, que não apenas é comemorada em Pernambuco, mas também comemorada em Portugal, como uma das grandes marcas da afirmação de Portugal que se restabeleceu. Se restabeleceu por quê? Porque entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha viraram um país só. O rei era o mesmo, porque Portugal ficou sem rei que não tinha mais descendência, porque o último rei português em 1580 era um cardeal que não tinha filho. Então isso ajudou aqui no território da América do Sul a penetração territorial, porque acabou a fronteira entre colônia espanhola e colônia brasileira. Então, sobretudo na região onde havia mais proximidade física, que é a região do sul do Brasil, haveria então mais contato com pessoas de origem espanhola. Mas não é uma marca muito grande. Os grandes números de imigrações de europeus ou de asiáticos vêm no Brasil, começa por volta de 1827 e vai se espalhando até chegar aproximadamente à Primeira Guerra Mundial. Então a gente está saindo agora desses colonizadores, desses exploradores, vamos falar dos imigrantes, né? Por que eles vieram? Qual que era a situação que se montava ali? Havia duas coisas. O primeiro momento foi de criar uma agricultura modelar eficaz, que é, por exemplo, a origem da cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio, mas também em outros lugares precisava-se de mão de obra qualificada que soubesse lidar com a terra, que não fosse só o proprietário e os seus
seus escravos, porque já se tinha o horizonte de cessação da escravidão. Já tinha havido um fortíssimo movimento contrário à escravidão. O Congresso de Viena de 1815 recomenda explicitamente que a escravidão seja suprimida. O Brasil é o pior aluno da sala. Ele vai empurrando com a barriga até chegar a 1888. Então, você tinha que prever alguma coisa. Só que a política brasileira é uma política, no primeiro momento, ainda muito incipiente. O Brasil é independente faz pouco tempo. A dívida é imensa. Então, você financiar uma imigração em massa começa a se desenvolver quando fica claro para os proprietários agrícolas e para os pequenos esboços de uma vaga mecanização da agricultura ou da criação de minas mais industrializadas ou de estaleiros navais ou de fábrica de pólvora. Então aí precisava de gente, porque os escravos iam acabar. Nunca tiveram uma política muito clara para fazer o que fariam com esses negros. E acabar porque foram aprovadas essas leis para terminar progressivamente o tráfico de escravos. Isso muito incentivado pelos ingleses, né? Os ingleses os vitoriosos do Congresso de Viena, que incluía também os austríacos, tinham a intenção de acabar com isso que eles consideravam uma desumanidade, o que faz até sentido mesmo naquela época. O Brasil foi muito a contragosto, mas tendo que fazer. Demorou para suprimir o tráfico, demorou para suprimir, a libertar as pessoas com mais de 60 anos, que não eram tão numerosas assim, porque as pessoas não conseguiam viver, a liberar as crianças nascidas que não se tornavam mais escravas automaticamente, mas não tinha uma política para o que fazer com essa gente. Mas houve, liberava então, e deixava ao Deus dará. Tanto que muitos continuavam trabalhando, morando nas senzalas, porque não tinham para onde ir. E a imigração foi uma ocupação territorial qualificada, o quanto possível, sobretudo com contingentes populacionais europeus, italianos, espanhóis, prussianos, alemães, mas também poloneses, ucranianos, um pouco de russos, pouquinha coisa de belgas e holandeses que vinham conforme o que sabiam fazer. Então você tinha, sobretudo italianos, espanhóis e portugueses, que também vieram portugueses mais tarde, já na virada do 19 para o 20, gente que sabia lidar com alguma coisa, mas também tinha gente que não sabia lidar com nada, que já eram os deixados para lá das crises econômicas europeias. Não tinham o que fazer, vieram para essa terra aqui. Eram desempregados, ou pobretões, ou gente que não tinha lote, não tinha terreno, não tinha sítio, não tinha nada, e vieram enfrentar a aventura. E esse pessoal vinha com as famílias? Quase sempre a imigração era por famílias, e às vezes vinha, por exemplo, o pai com um filho, deixava a mulher, depois a coisa andava, mandava chamar a mulher, às vezes. Então isso criou uma substituição de mão de obra escrava com um mínimo de qualificação, que é o caso dos imigrantes suíços, dos imigrantes alemães, mas também com gente que não sabia fazer nada, aprenderam no tapa. Que foram a ocupação, por exemplo, das colinas de terras no Rio Grande do Sul para a criação de vinícolas ou de agricultura de subsistência, e conforme o momento da chegada, a partir de 1827, isso vem em várias ondas, né? Depende das crises internacionais, se tem conflitos, se não tem conflitos, se tem guerra, se não tem guerra, isso se estende até praticamente a Primeira Guerra Mundial. De lá para cá o Brasil fecha as portas. E nessa altura nós já temos uma paleta de cores muito variadas, né? Já falamos de índios, portugueses, imigrações diversas, negros, africanos. E para continuar conhecendo as origens dessa nossa miscigenação, vamos ouvir agora Etnia Caduca, na voz de Lenine. Camaleão diante do arco-íris, lambuzando de cores os olhos da multidão. É como um caldeirão misturando ritos e raças, é a missa da miscigenação. Um mameluco maluco, um mulato muito louco, moreno com cafuço, sarará com caboclo, um preto no branco e um sorriso amarelo, banguelo. Um preto no branco com um sorriso amarelo, banguelo, banguelo. Galego com crioulo, Nicei com picharinho, Curiboca com louro, Caburé com curumim. É o camaleão e as cores do arco-íris, na maior muvu.
o etnia caduca. É o camaleão e as cores do arco-íris na maior muvuca, o etnia caduca. Um preto no branco com sorriso amarelo banguelo. Um preto no branco com sorriso amarelo banguelo, banguelo. Você está ouvindo Na Trilha da História, uma biografia musical do Brasil e do mundo. E como é que é essa mistura? Bom, vieram esses imigrantes de várias nacionalidades, né? Só aqui a gente falou de português, italiano, holandês, polonês, finlandês, tivemos japoneses, tivemos libaneses, e esse pessoal, eles se interagiam com a população que já estava sendo formada aqui, com negros, com índios, como é que... Em termos práticos, a interação é um fato, o que não exclui que houve conflitos. Havia conflito, disputa de terra. Quem chegou primeiro ficava com a terra melhor, quem chegou depois era relegado numa terra mais difícil de trabalhar, com cascalho, tinha que preparar a terra, tinha que adubar. Em certos lugares, os colonizadores, no novo sentido de imigração econômica, se instalam em terras em que os índios estavam quietos e se sentem invadidos. Então há conflitos, sobretudo na penetração do centro-oeste brasileiro ou no sul e sudoeste da Amazônia. E isso é um movimento que, diga-se de passagem, não terminou até hoje, continua havendo esse tipo de conflito. Mas há uma expansão de ocupação territorial e também é levada adiante por quase todos os investidores, é levada adiante por brasileiros que têm recursos e são donos de terra ou se fazem donos de terra e instalam esses colonos. Isso existe para a expansão do estado de São Paulo, do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso em geral, Goiás em geral. É uma penetração relativamente recente, com banda de aqui na região de Goiás, em torno do Distrito Federal, a imigração sírio-libanesa é muito intensa. Você tem inúmeros nomes de pessoas que são netos, bisnetos, trinetos de imigrantes que vieram do que nós chamamos genericamente como Oriente Próximo. Então você tem gente que o pessoal chama de brincadeira, dizendo se o sujeito começa a vida, ele trabalha duro como um turco. E ele vai progredindo e termina como um libanês, que é o que comanda, já tem uma fábrica, ele é caixeiro viajante, ele não tem medo de chuva, de sol. É a pessoa, existe um ethos de trabalho muito forte nesses grupos. Isso nessa ocupação, mas e a interação entre eles? Na prática, como acontecia? Porque existiam suas famílias. O primeiro momento é um momento de solidariedade grupal para quem está longe de casa. Não foi mesma coisa que quem faz intercâmbio, né, professor? Vai para aquele país ali, todos os brasileiros se juntam. Acham que a França tem que servir caipirinha e feijoada, o que não é bem assim. Mas há um recurso, existe, por exemplo, uma aproximação grande de solidariedade grupal, porque as pessoas não se sintam muito abandonadas. Há uma dificuldade de aprendizado da língua, uma concorrência entre a nova tradição a ser aprendida uma vez no país onde você chegou e a tradição que vem na memória da sua família do país de onde você veio. Isso tudo hoje parece no Brasil, em termos genéricos, muito bem equacionado de forma global. Já houve crises sérias, particularmente em épocas de conflito, como na Segunda Guerra Mundial, em que o governo Getúlio olhava imigrantes, fossem eles japoneses ou alemães, e mesmo italianos, com desconfiança, a partir de um determinado momento, porque eles eram cidadãos ou eram oriundos de países em conflito com o Brasil. Mas se nós pensamos bem no longo prazo, isso se dilui, primeiro numa disposição que no início podia ter sido desconfiada, o imigrante veio aqui roubar o meu serviço, né, ou roubar a minha oportunidade, mas acaba criando uma predisposição favorável. O imigrante primeiro ele vem como auxílio, pode vir como empregado, depois ele acaba se tornando também um sitiante parecido comigo, a gente se ajuda, depois o alemão casa com o italiano, o português dos Açores em Santa Catarina casa com uma polonesa que chegou da imigração, porque ela novinha, veio com os pais, cresceu no Brasil. Aí
você começa a ver esse imenso mosaico de pedras multicoloridas que faz um belíssimo poliedro, que é muito variável, as facetas são todas muito variáveis, mas você vê que há uma solidariedade mínima que sustenta, senão nós não seríamos viáveis. E isso a gente está falando dos imigrantes, mas tem as gerações, né? Talvez, assim, o primeiro imigrante esteja mais fechado entre eles, mas as gerações vão surgindo e elas vão modificando ali no território, que é o vão caso. saindo. Pega os sanseis e os niseis, todos os que são filhos e netos de japoneses, constituem, por exemplo, em São Paulo em particular, núcleos muito claramente identificáveis. E você pode dizer que em certos lugares de São Paulo, como na cidade de São Paulo, como no bairro da Liberdade, você tem pessoa que mudou-se para um pseudo-Japão. A pessoa tem um duplo pertencimento. Ela é fruto de uma tradição que imigrou e ela é coautora de uma tradição que ela faz no país. E é muito forte, né? Você criar algo, né? Em uma nova terra. E todos se sentem, de alguma maneira, identificados com esse projeto que nós chamamos de Brasil. Na Trilha da História. No programa de hoje, a miscigenação brasileira. Para quem começou a acompanhar agora o Na Trilha da História, nosso convidado de hoje é o historiador Estevão Martins, professor da Universidade de Brasília, está falando aqui com a gente sobre miscigenação no Brasil. Então, Estevão, com essa mistura de indígenas, brancos, negros, vindo de diversos países, a partir de quando a pessoa fala ou se sente brasileira? É uma boa pergunta, a qual ninguém deu até hoje uma resposta satisfatória. Te provoquei demais. Né? Então. O que se tem é o seguinte, você é aquilo com que você se identifica, pouco importa de onde você provenha. Então, há uma forma de identificação com valores culturais de um povo, que nós também às vezes chamamos de nação ou de sociedade, que conversa com uma organização política, que é um país estruturado, e que estipula um modo de ser e de pensar que faz com que as pessoas digam isso é o que eu sou. Então, nesse aspecto, eu diria que na situação de hoje, com o efeito dos sistemas escolares, com a difusão do uso da língua portuguesa, que no fundo remonta a uma decisão autocrática do Marquês de Pombal no século XVIII, a maneira de você estudar os componentes que formam o país, mas sem dar exclusividade a um determinado tipo de grupo social, como no caso dos Estados Unidos, em que muito tempo o branco, protestante e anglo-saxão era o americano por excelência e o resto era o resto. Uhum. O Brasil, houve momentos em que quem defendesse a hipótese de que o Brasil tinha que ser o descendente em linha reta de puros europeus, mas isso é de uma ingenuidade com respeito à realidade do Brasil. Eu posso dizer que na metade do século XX, depois da generalização do sistema escolar e da multiplicação do acesso à informação da língua portuguesa, da história da formação do país e da constatação de que de um jeito ou de outro, mesmo os que provieram de outras origens que não fossem a Europa e que não fosse só português, se pode dizer que há uma espécie de brasilidade. Né? Moro num país tropical, né? Abençoado por Deus e bonito por natureza. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Então, quando a pessoa diz isso e diz isso me retrata, ela sabe que é brasileira. E a gente está falando de miscigenação muito na questão da cor da pele, do cabelo, do olho, mas tem as culturas, né? As culturas que vão se misturando, as linguagens que vão... O próprio a língua portuguesa que vai abarcando palavras, expressões, jeitos de falar de outras línguas, não é isso? O português do Brasil absorveu componentes de contribuição étnica e linguística muito mais abundantes, por exemplo, que o português do continente, ou seja, da Península Ibérica, que tem, por exemplo, uma forte contribuição de palavras de origem árabe. Mas no Brasil você tem forte contribuição de palavras de origem japonesa, de palavras de origem africana, de diferentes dialetos de tribos africanas que foram construindo uma realidade social que é brasileira, que é multicolorida, multifacetada, multilinguística. Extremamente multiartística também? Multiartística, absorveu na culinária, no modo de vestir, no modo de falar, no estilo da musicalidade, tanto da criação artística, mas também da música, do modo de falar, a linguagem, de exprimir-se. Você encontra, por exemplo, pessoas que são descendentes, digamos, não são muitos, mas de holandeses que falam com sotaque cearense. Ou com sotaque, não sei, potiguar,
porque estão identificados com esse espaço. Hoje, aqui no Na Trilha da História, nós estamos falando sobre miscigenação do Brasil. Eu estou ao lado do professor Estevão Martins e estamos tendo aqui sons de músicos brasileiros que abordam essa paleta multicolorida que tinge o rosto, o cabelo e os olhos dos brasileiros. Nesse clima, vamos ouvir agora Paralamas do Sucesso com Loirinha Bombril. Repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a italiana cozinhando feijão, a americana se encantou com Pelé. De mangaba, chato, canela preta, cachaça, meio-dia, mudando a volta no planeta. Caboclo presidente, trazendo a solução. Livro pra comida, prato pra educação. Vai e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a italiana cozinhando feijão, a americana se encantou com Pelé. Aguendaço, mangaba, chato, canela preta, cachaça, mendiga, mudando a volta no planeta. Caboclo presidente, trazendo a solução. Livro pra comida, prato pra educação. Vai e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Canela preta, cachaça, mendiga, mudando a volta no planeta. Caboclo presidente, trazendo a solução. Livro pra comida, prato pra educação. Vai e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Ai, 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 ai. Na Trilha da História. Nós ouvimos aqui no Na Trilha da História Loirinha Bombril com os Paralamas do Sucesso, lembrando que hoje o nosso tema é miscigenação brasileira. Professor Estevão, nós estávamos falando aqui ao longo do programa dos vários personagens que promoveram essa mistura de etnias no Brasil. Falamos de indígenas, portugueses, negros, africanos, dos imigrantes das mais diversas nacionalidades. Como que uma nação com tantas origens, com tantas bases de construção, ainda pode ser racista? É que a burrice não tem limites. Então a pessoa que é racista no mundo contemporâneo não sabe do que está falando e não se comporta de uma maneira correta. Na realidade, isso só se justificaria se a pessoa tivesse por trás a ideia de que a dela é a raça boa e o resto tudo é uma raça que não presta, por que razão seja. Isso não é, digamos assim, não combina com a realidade. E não combina com nossa receptividade das várias o que culturas. há é que você tem gente que pensa que os outros que são diferentes são diferentes porque não prestam. Ou porque se prestassem não seriam diferentes. Então isso é uma atitude extremamente preconceituosa, que tem a sua história, que tem a sua explicação cultural, muitas pessoas são treinadas assim. Você tem a discriminação racial, pode ser xenofobia, pode ser só porque a pessoa é estrangeira, não tem nada a ver com a aparência física, pode ser também uma discriminação política, o camarada que pensa diferente de mim é forçosamente um indivíduo ruim, então eu o discrimino, como pode ser, como durante muito tempo se pensou, que a minha raça fisicamente, psicologicamente ou aparentemente é a boa, ou é a melhor, ou é a superior. Isso durante muito tempo foi defendido por muita gente e obviamente as pessoas ouvem falar, ou às vezes podem ser até educados
no sentido de que eles são melhores do que os outros. E essa concepção de que os outros, por serem diferentes ou por não serem do meu grupo, são forçosamente inferiores, é a base do racismo. E isso veio, assim, ao longo das gerações, né? A gente pega, por exemplo, obras do Monteiro Lobato, obras do final do século XIX, a gente pega Machado de Assis, aquele negrinho que o senhor, o filho do senhor, batia, montava em cima e tal. Isso são origens que é difícil também ir tirando ao longo do tempo, professor? Mas não é só essa situação. Primeiro porque a herança da escravidão também trouxe consigo comportamentos que parecem abstrusos como esse. Mas isso não tem nada de novidade. Na França do século XVII, do século XVIII, se o filho do nobre não quisesse entrar para ser punido porque comportou-se diante dos seus professores de uma maneira indisciplinada, ele pagava alguém para levar as chibatadas no lugar dele. Ele ficava olhando, de braços cruzados. É uma outra forma de racismo por diferentes tipos de fundamento. Há um momento em que não se tem uma consciência muito nítida do caráter absurdo dessa discriminação. As pessoas acham isso natural. E até, eu diria, até metade do século XX, em muitos lugares do mundo, essa naturalidade de considerar o diferente como inferior ou como de segunda classe parecia ser muito generalizada, e os que defendiam o contrário pareciam ser as pessoas excepcionais fora do mundo, viviam no mundo da lua, que o mundo é cheio de discriminações, continua sendo. Não nos podemos iludir pensando que tudo é maravilhoso, que o céu de brigadeiro é um azul anil, não tem sempre nuvens, mas é importante que a gente saiba identificá-las, é preciso aprender a identificá-las e é preciso saber dissipá-las. E isso é um trabalho constante de consciência de que todo mundo é igual, pouco importa se meu cabelo é enroladinho, se ele é liso, se eu sou quadrado, se eu sou verde, se eu sou lourinha azul, bombril. se você é lourinha bombril, ou se você é um bombril tingido de preto, ou se você é a dona a Inhabenta, ou se você é a Sinhá, não faz diferença. Nós chegamos ao fim do Na Trilha da História, que hoje tratou da miscigenação do Brasil. Eu gostaria de agradecer demais a presença do historiador Estevão Martins aqui no nosso estúdio. Ele é doutor em Filosofia e História pela Universidade de Munique, na Alemanha, e é professor da Universidade de Brasília. Estevão, muito obrigada pelo papo, pelos ensinamentos, mas mais pelo bate-papo aqui, bem claro, bem leve, sobre a miscigenação no Brasil. Foi um prazer todo meu. Muito obrigado. E para terminar o programa, nesse clima de mistura bem brasileira, nós vamos ouvir Jorge Benjor sonhando com uma mulher negra de olhos azuis. É menina, mulher da pele preta. Se você tem alguma sugestão para o Na Trilha da História, envie uma mensagem por meio da nossa página no Facebook ou por meio do e-mail culturaiarte, tudo junto, @ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal. Essa menina, mulher da pele preta, os olhos azuis, o sorriso branco, não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe que eu fico acordado, pensando nela todo dia, toda hora, passando pela minha janela todo dia, toda hora, sabendo que eu fico a olhar com malícia a sua pele preta, com malícia seus olhos azuis, com malícia seu sorriso branco, com malícia seu corpo todo, enfim, com malícia, com malícia. Será que quando eu fico acordado pensando nela, ela pensa um pouco em mim, um pouco em mim, com malícia, um pouco em mim, com malícia, um pouco em mim, com malícia. Essa menina, mulher, a pele preta, não está me deixando dormir sossegado. Será
polícia, essa menina mulher, tá preta, do choque do branco, do jogo azul. Meu nome tá me deixando medo, me sossegado. Será que ela não sabe? Será que ela não sabe? Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Operação de áudio, Sanderson Freitas. Colaborou na locução do programa de hoje, Gabriela Mendes. Esta é uma produção da Rádio Nacional, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.